Cumprimento a todos, estamos voltando com mais uma palestra para sua reflexão e gostaríamos de abordar hoje um tema referente a uma dessas figuras muito significativas dentro do movimento espírita, que é justamente o poeta Cornélio Pires. Não sei se você já ouviu falar de Cornélio Pires, mas se não ouviu, é falha de comunicação do movimento espírita, porque realmente nós não temos visto se falar desse grande expoente do nosso movimento e que se preocupou muito em levar a doutrina espírita para as pessoas mais simples da roça, caipiras, sobretudo aqui do interior de São Paulo, Paraná, Minas Gerais. E nós vamos falar de Cornélio, lembrando aqui do nosso caro irmão José Mangerona Neto, popular Mangerona, aqui de Garça. O Mangerona foi uma pessoa também singular dentro do nosso movimento, uma pessoa muito simples, e que desde que conheceu o Espiritismo, mais ou menos aos 20 anos de idade, ele começou a ler, estudar a doutrina e se dedicou muito à divulgação dos ensinamentos espíritas. E o Mangerona trabalhou muito tempo para uma empresa que vendia doces lá da região de Mojimirim. E ele viajava de trem. Na época o trem estava ainda funcionando, correndo aqui pelo estado de São Paulo. E ele, no interior do estado, pegava os trens e viajava de uma cidade para outra, de uma região para outra. E o Mangerona se preocupava tanto com a divulgação da doutrina que ele carregava consigo uma bolsa, e essa bolsa estava recheada de mensagens que ele obtinha junto ao Hélio Romano, lá do Cambará. O Hélio Romano também foi um expoente muito importante no movimento espírita brasileiro, e não só brasileiro, porque as mensagens do Hélio Romano chegavam aos países aqui da América Latina, principalmente. Algumas delas traduzidas em espanhol. Um dia o Mangerona, viajando pelo interior do estado, ele chegou à cidade de Tietê. E nessa cidade, ele, quando verificou na sua bolsa, na bolsa que ele trazia as mensagens, ele tinha apenas um pacote de mensagens. E esse pacote era justamente de Cornélio Pires. Mensagens psicografadas, aliás, sonetos psicografados pelo Cornélio Pires e recebidos pelo Chico Xavier. Ele havia distribuído todos os demais nas viagens de trem que ele fazia. E ele, a princípio, lamentou que só tivesse aquela mensagem e não prestou muita atenção no momento que ele estava vivendo. Mas quando ele saiu pela cidade, com aquela bolsa apenas com a mensagem do Cornélio Pires, ele percebeu que nas ruas da cidade havia faixas comemorativas. E essas faixas diziam o seguinte: homenagem ao centenário do poeta tietense Cornélio Pires. Não deu outra. O Mangerona percebeu que as mensagens de Cornélio não ficaram ali por acaso. Passou a distribuí-las na cidade e assim ele participou de uma maneira positiva, muito positiva, na homenagem a esse grande poeta caipira de Tietê, que deixou marcas muito profundas, não só no meio espírita, mas em toda a poesia. Ele contribuiu muito para a literatura regionalista do Brasil. Isso aconteceu no ano de 1984, 100 anos do nascimento do nosso Cornélio Pires. O Cornélio Pires nasceu, portanto, em 1884, na cidade de Tietê, estado de São Paulo, e desencarnou na capital paulista, em 17 de fevereiro de 1958. Quando ele tinha 17 anos, ele veio para São Paulo, ele tentou entrar na faculdade de farmácia, não conseguiu, mas ele acabou se endereçando para o jornalismo. E o primeiro jornal que ele trabalhou foi no Comércio de São Paulo, na redação. Significa que ele tinha uma boa redação. Na verdade,
o forte do Cornélio Pires era a comunicação. Posteriormente ele trabalhou no jornal São Paulo e depois no jornal O Estado de São Paulo, tradicional órgão da imprensa paulista e do Brasil. E há um biógrafo de Cornélio, chama Jofre Martins Veiga, escreveu o livro A Vida Pitoresca de Cornélio Pires, porque na verdade a vida do Cornélio foi pitoresca. Ele era um homem que gostava de conversar, gostava de falar e trazia sempre algumas histórias engraçadas, alguns casos assim, cheios de humor, fazendo com que as pessoas lembrassem dele, né, com muita alegria. E foi o que sempre aconteceu, e assim também aprendessem aquilo que ele pretendia ensinar. Esse Jofre Martins Veiga, que foi o seu biógrafo, diz na biografia: ninguém amou tanto sua gente como Cornélio Pires. Ninguém se preocupou tanto com seus semelhantes como esse homem que foi, antes de tudo, um homem bom. E o célebre poeta Martins Fontes, por sua vez, afirmou: é um bandeirante puro, um artista incansável, enobrecedor da pátria, enriquecedor da língua. Aconselhado por um jornalista, Amadeu Amaral, Cornélio Pires resolveu tornar-se escritor regionalista. Ele se identificou muito com esse tipo de literatura e ele tinha muito contato com o pessoal de zona rural, com o pessoal da roça. Naquela época nós tínhamos aí a população, principalmente do estado de São Paulo, era uma população predominantemente rural. E evidentemente a cultura rural se salientava, e Cornélio Pires se dedicava a isso, porque ele sabia que ali tinha realmente um grande número de pessoas para quem ele podia passar as suas ideias, né? E pelos idos de 1910 ele lançou um livro chamado A Musa Caipira, que foi saudado inclusive pela crítica e recebeu elogios, recebeu críticas positivas, inclusive do grande crítico literário, o Silvio Romero. Ele abandonou então a carreira jornalística, encontrou nesse outro campo de trabalho aquilo que vinha ao encontro do seu modo de ser, do seu pensamento, do seu sentimento. E viajou pelo interior de São Paulo, pelo interior do Paraná, Minas Gerais e outros estados, levando sempre uma mensagem para o povo. Alguns anos mais tarde ele chegou a organizar um teatro ambulante, gratuito, Cornélio Pires, que ele ia de cidade em cidade e tornou-se assim admirado por esta parcela considerável da população brasileira. O Cornélio Pires tem muitas histórias, muitos causos, vamos dizer assim, né, da sua vida. Ele realmente conta coisas interessantes que deixam marcas de profundo sentimento em relação ao povo, em relação à cultura brasileira, ao povo brasileiro, com quem ele muito se identificava. Ele se tornou espírita. Já numa parte da sua vida, ele teve algumas experiências a partir de um problema de saúde, e ele pôde ter contato, inclusive com espíritas, e principalmente com fenômenos espíritas. Participou de trabalhos mediúnicos, de trabalhos de comunicação, de materialização, de trabalhos de cura, e isso já mais ou menos no início da década, ou na metade da década de 1940. Chegou, evidentemente, antes disso, a procurar um apoio religioso. Ele é um homem de bom sentimento, acreditava sobretudo em Deus, no sentido positivo da vida, procurou se engajar na igreja católica, procurou engajar nas igrejas protestantes, hoje chamada evangélica, mas ele encontrou na doutrina espírita o apoio seguro à doutrina que sabia aliar a filosofia e a religião, a ciência e a religião, com fatos que ele poderia, inclusive, verificar por si mesmo, e conseguiu chegar a conclusões muito importantes, através das quais ele caminhou
durante o resto da sua vida. E ainda na época anterior ao Espiritismo, ele havia tomado contato com obras mediúnicas, com mensagens mediúnicas, poesias mediúnicas, inclusive de Emílio Menezes. Emílio de Menezes foi um poeta brasileiro que também tinha essa verve de poeta cheio de humor, um poeta que levava alegria e que fazia com que suas poesias se tornassem muito aceitas pelo povo, né? E quando ele se interessou pela doutrina, o Cornélio Pires, ele passou, evidentemente, a estudar Allan Kardec, que é a obra básica da doutrina, as obras de Kardec, e além de Kardec, ele se preocupou muito com o aspecto científico da doutrina, porque ele participava de trabalhos de efeitos físicos. Então ele leu a obra de Leon Denis, que é uma obra filosófica, Staton Moses, Albert de Rochat, que trabalha muito sobre reencarnação, e alguns livros que estavam sendo já divulgados, psicografados pelo então médium muito jovem na época, que era o Francisco Cândido Xavier. E ele integrou-se resolutamente à doutrina, né? Foi realmente uma pessoa que, a partir daí, ele fez com que o seu trabalho de divulgação, o seu contato, a sua integração na literatura, uma literatura mediúnica, na literatura do povo, na literatura caipira, onde ele também passou a transferir aqueles conhecimentos para o povo. Ele, na verdade, tinha uma vontade muito grande de levar ao povo uma palavra de reconforto, uma palavra de paz, principalmente porque ele via muito sofrimento, muita dor, muita revolta às vezes, né, entre aquele povo muito simples, que quase sempre era um povo explorado, era um povo sofrido, e era um povo que acreditava em Deus, mas sofria muito. E o Cornélio, buscando no Espiritismo a base racional do conhecimento, ele ajudou esse povo a entender melhor as razões por que nós sofremos e pelas dificuldades que nós estamos passando hoje aqui, né? Ele continuou a sua missão, desencarnou, como nós falamos aí, e depois do desencarne, imediatamente, ele passou a mandar mensagens. E ele mandou mensagens por 3 médiuns, o Chico Xavier, o Valdo Vieira e o Alceu Costa Filho. O principal que nós conhecemos é o Chico Xavier. Talvez a maior parte das mensagens vieram por Chico Xavier. Mas em qualquer um desses médiuns, mesmo do plano espiritual, o Cornélio preservou aquele ar de homem alegre, de homem descontraído, ao mesmo tempo severo em algumas colocações, mas que, acima de tudo, visava o aperfeiçoamento das pessoas, o conhecimento, e mandava os recados de maneira direta e de uma forma muito eloquente do ponto de vista da literatura caipira. É muito interessante a gente ler o Cornélio, porque a linguagem dele é uma linguagem estritamente da roça. Ele tem palavras que, inclusive, nós vamos falar algumas aqui, você talvez não conheça algumas. Ele tem expressões, né, muito significativas, que foram preservadas, e que hoje, na verdade, não se fala quase mais nada disso. Mas na época era muito utilizado. E se nós pegarmos a literatura do Cornélio, mesmo depois de desencarnado, os livros que ele escreveu, você vai identificar com aquilo que o povo falava naquela época, o povo da zona rural, o povo da roça. Vamos encontrar algumas obras. As principais que nós conhecemos são O Espírito de Cornélio Pires, que veio pelo Chico Xavier, A Conversa Firme, Baú de Casos, Recados da Vida, Trovas da Vida, centenas de poesias avulsas, livros, mensagens, por exemplo, que vieram pelo Chico e que vinha pelo Valdo, com o mesmo estilo. Não dá para você perceber
quando a poesia vinha pro Valdo, vinha pelo Valdo, vinha pelo Chico. Eram as mesmas poesias, era o mesmo estilo, a mesma forma descontraída, direta, do caipira que fala aquilo que tem que falar, que é sincero na sua afirmação, que chama atenção, mas de uma maneira jocosa, de uma maneira interessante, de uma maneira engraçada. Né? Esse era o Cornélio Pires. Cornélio Pires era uma pessoa engraçada, sendo o seu jeito de ser. E daquela forma que ele era, ele transmitia as coisas que ele queria transmitir. Então nós vamos passar algumas rápidas poesias que ele escrevia principalmente em forma de soneto. O soneto é uma composição poética que hoje praticamente não se usa, mas se usou muito no ano passado, que é uma composição de 4 estrofes, 2 com 4 versos e 2 com 3 versos. E que rimava, por exemplo, o primeiro verso rimava com o 4º verso, o segundo verso rimava com o 3º verso. Então havia sempre rimas, e o Cornélio era tão assim inteligente e tão habilidoso e tão intuído que ele criava aqueles termos, ele criava os nomes estrambólicos das personagens, né, que eram, caracterizavam o povo da zona rural, mas também ele construía frases de tal maneira que elas, além de ser engraçadas, elas eram colocadas de uma maneira muito criteriosa dentro de um contexto que tinha uma mensagem muito forte para quem ouvia essa poesia. É claro que a poesia também não é lida de qualquer forma. A poesia tem que saber ler uma poesia, tem que saber apresentar essa poesia. E o Cornélio sabia falar dessa forma. Mas se a pessoa lê a poesia de qualquer maneira, nem parece poesia. A poesia tem uma construção muito própria dela. Ela, em poucas palavras, ela fala muito. Ela transmite muita coisa, de uma maneira sucinta, de uma maneira reduzida. Quer dizer, um soneto é uma coisa muito pequenininha, mas nesse soneto tem um caso, vamos chamar um causo, que era caipira. Então, por exemplo, quando ele queria falar da preguiça, ele podia citar, por exemplo, ele tem centenas, milhares de poesias. Vamos citar algumas. Queria falar da poesia, isso depois de desencarnado, isso como espírito, transmitindo através do Chico ou do Valdo. Ele andou a mensagem e a resposta. Ouçam bem. Dava dó ver o sítio do espigão. O velho dono, o Nico do Norato, desanimou de chão tudo sem trato, só carrapicho e mancha de pulgão. Um dia, a fome veio de arrastão, e o povo aflito, andando pelo mato, começou a comer carne de gato refogada no sumo do picão. O patrão foi à prece, pediu passes. Um guia aconselhou por João de Cassis: meus filhos, o trabalho é o nosso bem. Mas Nico disse irado: caba isso. Nós pedimos socorro e não serviço. Ninguém aqui é burro de ninguém. Veja que interessante. O patrão, o espírito mandou um recado, né, sobre trabalho, que as pessoas não estavam muito afim, mostrando que o problema maior que havia era esse, era a falta do trabalho. E nessa, por exemplo, que ele fala sobre a avareza, o bota fora do Yoshiko. O Yoshiko era um indivíduo que, na verdade, era avarento, né? Sovina, pão duro. E ele não dava nada para ninguém. E a vida do Yoshiko, né, inspirou o Cornélio Pires, que escreveu assim: caiu Yoshiko morto ao fim da janta, papou o tatu ervado e foi caipora. O povo segue o enterro, reza e chora. Coitado Yoshiko, couro danta. O avarento vivia de penhora. Sovinaria nele era já tanta que engastalhava o cuspe na garganta com pena de jogar o cuspe fora. Mas o Yoshiko sabia tanto ensino. Assunto o céu sereno e não atino, por onde sobe ele e se agasalha. Pasmo vejo o caixão roxinho perto. Yoshiko está no corpo e de olho esperto, caçando aflito um bolso da mortalha. Veja que interessante. Naquela época se usava mortalha. Mortalha era um tecido
com que eles envolviam o cadáver, o defunto. E a mortalha não era uma roupa comum, ela não tinha bolso, não tinha nada. Ele era envolvido naquilo e as pessoas, quando morriam, o defunto era envolvido na mortalha, que tinha um pano especial, talvez um pano, uma seda, um pano assim, e ali as pessoas eram enterradas, e é claro que não tinha bolso, mas o Yoshiko, mesmo assim, ele estava ali como espírito tentando achar um bolso, porque ele era uma pessoa sovina. E havia muitas poesias desse tipo, né? Por exemplo, a Paixão da Ciabiluva, essa é um outro soneto. Aqui vai dizer assim, a Biluva que ela perde o marido e depois ela fica tanta saudade que ela quer ver o marido. Mas vejam bem o que aconteceu quando o marido apareceu para ela. João da Mata espichou no boqueirão, tirava pau no morro do esqueleto. Para o serviço novo do coreto, caiu, gritou, morreu de supetão. Sabiluva na roça do pilão, magrela de paixão que nem graveto, vivia de clamar toda de preto. Quero ver João, meu Deus, quero ver João. O espírito de João, com dó da viúva, veio uma noite e disse, Sabiluva, não chore, minha velha, eu não morri. Mas Biluva, sungando a cruz de ferro, rebolou no colchão soltando um berro. Te arrenego, capeta, sai daqui. Veja que como é interessante esse quadro, né? Esse quadro que o nosso Cornélio escreve, e escreveu muita coisa. Não dá pra gente dá para mostrar para vocês muita coisa aqui por causa do tempo escasso, né? Mas, por exemplo, vamos mostrar uma última aqui, que é sobre uma tagarela em Azizita, que também inspirou o Cornélio para escrever essa poesia. Em Azizita, na rua do Barreiro, já sentia de muito dar na trela, calo de cotovelo na janela, onde espiava a gente o dia inteiro. Calúnia invencionista era com ela, gostava de folia, de berreiro, o povo comentava chocarreiro. Jabiraca de língua de sovela. Minha Zizita morreu, desencarnada, viu atrás dela enorme trapalhada e gritava, meu Deus, me acuda. Deus teve dó de tanto sofrimento e deu a ela um novo nascimento. Mas minha Zizita agora nasceu muda. Veja a questão de causa e efeito, a reencarnação. A reencarnação chamava muita atenção do Cornélio. A reencarnação era o ponto de apoio dele para entender, sobretudo, os sofrimentos, o destino humano, né? E vamos deixar outras poesias para você ler. Leia, por exemplo, o Espírito de Cornélio Pires, né? Você vai naturalmente encontrar ali muita coisa que vai ajudar. E você também seja um divulgador desse nome tão importante, não só na literatura brasileira, como também na literatura espírita. A morte de Inhamina. Inhamina, essa é uma poesia diferente. Ela não tem aquela jocosidade, ela não é uma questão de humor. Ela é essa séria. Para mostrar como que ele tinha alma de poeta. Então ele vai escrever, descrever o que aconteceu com a mina quando ela desencarnou. Inhamina morre aos poucos, num palheiro. Lembra a orquestra do mestre Carmelino, quando o moço rasgava o cavaquinho nas noites de alegria no terreiro. Sozinha lembra a flauta de Antonino, a sanfona de Juca Funileiro, depois um mundaréu triste em zoneiro, os maus tratos e as mágoas do caminho. Larga o corpo, ouve acordes na janela, a orquestra antiga toca junto dela, Juca, Antonino, Rita, Zico Prata. A lua brilha, a noite é uma beleza, e a mina sai, parece uma princesa que vai casar no céu com serenata. Veja que beleza de poesia, uma poesia romântica que traz assim realmente um sentimento elevado em relação a essa mulher que inspirou o nosso grande poeta, né? E assim o Cornélio teve a oportunidade também de escrever coisas boas a respeito de personalidades que tinha algo a ensinar, como esse do Vital. O Vital também morreu. O Vital morreu
Mas o Vital deixa uma lição para a gente. A simplicidade do Vital contrastando com a glória no céu. Despedida de Vital, lua cheia, na choça que se apega, morre Vital, velhinho, olhando o morro. Por pressa escuta a arenga do cachorro, ganindo nas touceiras da macega. Pobre amigo, agoniza sem socorro, chora lembrando o filho na moega, 80 anos de lágrimas carrega na carcaça jogada ao chão sem forro. Suando enxerga um moço na soleira, eu sou leproso, avisa em voz rasteira. Mas diz o moço envolto em luz dourada, Vital, eu sou Jesus, venha comigo. E o velho sai das chagas de mendigo para um carro de estrelas da alvorada. Veja a beleza dos versos, das rimas, da melodia que essa mensagem do nosso Cornélio Pinto transmite. Esperamos que essas pinceladas a respeito desse grande poeta possam trazer para você alguma novidade e possa fazer você também uma pessoa que venha propagar, passar esses conhecimentos para aqueles que precisam aprender mais a respeito dos grandes vultos da literatura brasileira ou da literatura espírita. Muito obrigado pela sua atenção.